Glória a Deus, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Maravilhoso estarmos mais uma vez para adorar ao Senhor aqui neste lugar que o Senhor nos proporcionou para estarmos reunidos em família, hoje como culto da família. Todos os dias são culto da família, né? Todos os dias é culto de libertação, todos os dias é culto de cura, de milagre, porque onde o Senhor está tem tudo isso. E hoje estamos aqui com o objetivo único de adorar ao Rei, de adorar ao Senhor, porque Ele merece. Ele é o Deus de nossa casa, é o Deus de nossa família, e que possamos esta noite engrandecer o nome dEle e declarar que somente Ele é o Deus da nossa casa, somente Jesus é o Deus da nossa casa. Aleluias. Eu peço que você se coloque de pé por um instante, aqueles que podem. Quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Glória a Jesus. Marcos capítulo 1. Amém? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos por mais uma vez estarmos aqui reunidos, Senhor, neste dia tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Sabemos que para alguns foi fácil chegar aqui, para outros não tão fácil assim. Sabemos, Senhor, que há muitos impedimentos que querem nos afastar de Ti, mas sabemos que o Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos corrige, nos guia até a Tua casa para ouvirmos a Tua palavra. Estamos aqui esta noite, Senhor, dispostos a Te adorar, dispostos a Te exaltar, Senhor. E com as nossas mãos levantadas, Senhor, nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Rei. O Senhor tem toda a autoridade neste lugar, porque esta igreja é Tua, Senhor. São Teus filhos, Pai, é a Tua família. Nós somos a Tua família, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu são os seus familiares. E estamos aqui, Senhor, dispostos a fazer a Tua vontade, Senhor, a entregar a nossa família nas Tuas mãos, a entregar toda a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Tudo está no Teu controle. Senhor, também pedimos, Senhor, por aqueles que estão ali fora, cuidando dos carros, por aqueles que estão na recepção, que o Senhor venha confortar, Senhor, com a Tua palavra, com um abraço caloroso, Pai, em nome de Jesus. As crianças que estarão ali atrás hoje também, Senhor, ouvindo a Tua palavra da forma que elas venham entender. As professoras que estarão instruindo elas, Pai, em nome de Jesus, guarda, dá entendimento e sabedoria, em nome de Jesus, Senhor. E a cada um de nós que estamos aqui, Senhor, não venhamos ter reservas diante de Ti, que nós venhamos se entregar com toda a nossa força, com toda a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente só um pouquinho. Glória a Jesus. Irmão, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele começa com alguém que abdicou de estar dentro da sua casa com a sua família para proclamar a chegada daquele tão maravilhoso em que os israelitas esperam até hoje, mas nós não esperamos mais, porque o Messias veio, o caminho foi preparado, e nós hoje temos o papel de João Batista, que é preparar o caminho do Senhor dentro do nosso lar, que é preparar o caminho do Senhor dentro dos nossos familiares. Sabemos que muitas pessoas não têm os seus familiares na casa do Senhor,
não tem os seus familiares como servos do Senhor. Mas nós temos esta obrigação, porque nós recebemos isso do Senhor, essa graça tão maravilhosa, a graça da salvação, a graça que nos auxilia durante toda a nossa vida, e nós temos por obrigação compartilhar isso aos nossos familiares. Todos vão aceitar? Acredito que não, mas a gente não deve desistir. Mas eu tenho certeza que João Batista no deserto passou por muitas lutas, passou por muita humilhação, zombaria, e às vezes nós nos preocupamos em que o que as pessoas vão falar se nós falarmos de Jesus. As pessoas vão aceitar, Deus é bom, Deus é maravilhoso, claro, mas entrega todo o teu caminho, te arrepende do teu pecado. Essa era a pregação de João Batista. Te arrepende dos teus pecados, te volta para o Senhor. Eu sei que muitos não aceitam, como no tempo de João Batista não aceitaram, mas nós somos os preparadores dos caminhos do Senhor, e que esses caminhos venham ser planos, venham ser retos, porque é isso que o Senhor deseja de nós esta noite. Esta é a palavra inicial desta noite, para que venhamos preparar o caminho. Hoje eu estou como percursor do irmão Luciano, que vai estar ministrando a palavra do Senhor esta noite. E neste momento em que estamos adorando ao Senhor, ore, irmãos, ore, para que o Senhor venha usar a vida do irmão Luciano de forma extraordinária, como sempre tem usado aqui neste lugar, para falar ao nosso coração, porque a palavra vem dele, a palavra vem de Deus, não é nossa, irmãos, não é nossa. Viemos adorar o nosso Rei esta noite, amém? Viemos exaltar o nosso Rei esta noite, amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor então com a banda neste momento, vamos louvar. Você que pode se colocar de pé, se coloque de pé. Você que não pode, que tem alguma limitação, fique sentado mesmo, mas não perca este momento de adoração. Temos os banheiros aqui atrás, aqueles que necessitarem. Aqui à minha direita, aqui à esquerda, quando você vai, tem o feminino, à direita tem o masculino lá no canto lá. Tem a irmã na porta, se precisar de alguma coisa, chegue até ali. Você que é novo aqui, que veio pela primeira vez, ou às vezes não conhece o nosso ambiente, mas sinta-se à vontade e ao mesmo tempo constrangido com a presença do Senhor que estará aqui, amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor, né? A nossa vida, ela tem que ser um louvor todos os dias. Nós temos que louvar a Deus diariamente, com os nossos lábios, com as nossas atitudes, com tudo que fizermos, tem que louvar ao Senhor. Mas neste momento eu te convido a engrandecer ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem para Ele, que você tem para entregar para Ele neste lugar. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, como a palavra de Deus nos ordena, que os verdadeiros adoradores, eles adorarão em espírito e em verdade. Então esse é o momento de você se arrepender, de você se humilhar, de você se prostrar em adoração ao Senhor, para que quando nós estivermos com o nosso coração preparado, aí sim Ele vem com uma palavra para selar o nosso coração nessa noite, amém? Vamos louvar ao Senhor, porque Ele está neste lugar, você crê? Você crê que Ele está aqui desde o momento em que nós nos preparamos em casa, tomamos um banho, nos arrumamos, nos olhamos no espelho e dizemos: Senhor, hoje eu vou na Tua casa para Te adorar. Ele já está neste lugar porque Ele veio com você do seu lar. Vamos adorar a Ele com toda a força da nossa vida, da nossa alma. Nós Te adoramos, Jesus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão.
você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Sabe por quê? Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Nada melhor, não há nada, não há nada, oh, não há nada, não há nada, não há nada, e não há nada, nada melhor que meu Deus. Olha o que Ele fez por você e por mim. Torna o luto em festa e a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas. O Senhor, Ele é maravilhoso. Traz a vida ao sepulcro e faz de ossos soldados, faz tomar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, e não há nada. Melhor que o nosso Deus, não há nada. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós declaramos que não há nada melhor que a tua presença, Deus. Nada melhor que o nosso Deus. Traz vida, traz a vida aos sepulcros, e faz de ossos soldados, faz tomar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor, nós te adoramos, o Senhor pode fazer. Aleluia! Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Você pode adorar ao Senhor. Você pode dizer o quão grande Ele é, o quão maravilhoso Ele é, o quanto nós o adoramos, o quanto nós o desejamos, o quanto nós precisamos da Sua presença. Nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Nós estamos aqui para te adorar. Foi para isso que nós fomos criados. E só pra te adorar e fazer teu nome
diga, só pra te adorar e fazer teu nome grande te dá, Senhor, te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer teu nome. Nós estamos nós aqui só pra te adorar e só em fazer teu nome, fazer teu nome. Estamos nós aqui. O único que é digno de receber a honra, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, o mais real. A Ele ministramos louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti.
você o adora. E eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Oh, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação, vem sobre nós, Espírito, Espírito, aleluia. Vem mais uma vez, Senhor. Ei, enche esse lugar, Jesus. Enche esse lugar, Senhor. Oh, nós clamamos, Espírito, Espírito. Vem mais uma vez. Vem, Senhor. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E eu adorarei ao Deus da minha vida. Olha o que Ele fez por você, que me compreendeu sem nenhuma e eu adorarei ao Deus que me deu vida. Ele me compreendeu e não pediu explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e nos enche de novo. Espírito, 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 vem, Senhor, que desce como um fogo, vem nos queimar, vem como em Pentecostes, vem, Jesus, e enche-me de novo. Vem, Senhor, vem, Senhor, incendeia a nossa vida, Jesus, incendeia a nossa vida, Senhor. Oh, nós te adoramos, Jesus. Não pare de adorar a Jesus, Ele está neste lugar. Ei, lá no céu a adoração é incessante. Os anjos cantam santo, 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 santo ao Cordeiro. Ei, não feche a sua boca, não feche os teus lábios por nenhum momento, por nenhum segundo. Aproveite essa oportunidade. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Ei, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Receba os nossos louvores. Receba a nossa adoração, Senhor. O pouco que nós podemos te dar, receba, Jesus. Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno, Senhor, e não há outro como Tu, Deus. E não há outro como Tu, Senhor. Nós te adoramos. E tudo está
dois ou três ou mais, encontre meu coração disposto a queimar por ti, e todos os versos e canções que eu consegui cantar, e todas as vezes quebrantado, eu só quero te falar que teu é o reino e a glória. Vamos, vamos, e teu é o domínio. Amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. E teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Erga sua voz em adoração ao nosso Deus. Oh, não se canse de adorar ao nosso Deus. Ele é digno. Oh, nós te adoramos desde agora. Nós te adoramos desde agora. Só tu és santo. Diga pra ele. E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, Ele é, só tu és. E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo é o Senhor Deus poderoso. Vamos, só a igreja adorando, digno de louvor. Fecha os teus olhos. E tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Só tu és digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, erga sua voz. Santo é o Senhor,
teus olhos por um momento. Nossa mente, eu sei que ela é limitada a tentar imaginar como os anjos adoram o nosso Deus. Mas, por um momento, tente imaginar milhares e milhares de anjos. Milhares e milhares de anjos adorando ao nosso Deus dia e noite. Cantando uma única canção que diz que Ele é santo, que Ele é santo. Ah, Jesus, quem dera pudéssemos imaginar que os anjos vêm. Quem dera pudéssemos sentir o peso da Tua glória, Senhor. Quem dera, Senhor, pudéssemos ver e Te adorar aí como os anjos Te adoram, Senhor. Sentir o que eles sentem, adorando e exaltando o nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Você pode tomar o teu assento? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor por estarmos aqui. Quem consegue enxergar aqui? Levante a mão. Todo mundo enxerga. Você está me vendo? Amém. Há uma grande controvérsia na vida de muitas pessoas que diz que enxerga. A bem da verdade, muitas delas são cegas. E o pior de uma pessoa que enxerga e que é cega é ela não enxergar a sua própria cegueira. O quanto isso é triste e o quanto isso pode trazer para essa pessoa. Obrigado. Dor, tristeza, lamento, dificuldade na vida, doença e por aí vai. Quão difícil é para uma pessoa não entender que ela precisa de Jesus, que ela precisa do irmão que está do lado dela, que ela precisa da igreja, que ela precisa estar em comunhão, mas o quão triste é para as pessoas que não dão um braço a torcer para isso e não dão o devido valor.
Que tristeza é para uma pessoa que diz que enxerga, que está tudo bem, mas a bem da verdade, ela está toda arrebentada, mas ela não consegue ver que está toda arrebentada. E o Senhor, Ele deixa registrado, no decorrer dos séculos, a sua palavra, para nos ensinar e para nos trazer para a linha. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E Ele quer o nosso bem. Então, esta noite, 8h10, eu prometo que eu não vou passar das 8h30. Se você me der de presente a sua atenção, eu vou pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas por favor, não deixe essas palavras que serão ministradas através do Senhor, pela misericórdia dEle, por mim, se perca ou se caia no esquecimento do teu coração. Que no decorrer da noite você pense nessa palavra e mastigue ela e pense bastante nela, nos ensinamentos que o Senhor vai trazer para nós a respeito dessa passagem que nós vamos ler agora, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, João 9, e vamos ler do 1 ao 12. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: aonde está ele? Respondeu ele: não sei. Que passagem maravilhosa da parte de Deus para o nosso coração. Meditando nessa palavra, eu comecei a meditar num título para colocar nessa palavra. E o título que me veio ao coração é assim: a cegueira da própria cegueira. A Bíblia toda revela e aponta para Jesus como Deus. Jesus é o centro de todo o universo. A fonte de energia que move toda a matéria, todo o átomo, tudo que move no universo é Jesus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse está sempre apontando para Jesus. A gente conhece a palavra de Deus, que no Antigo Testamento, e fala que lá em Gênesis ele apontava como a semente da mulher, em Êxodo ele era o cordeiro pascal, e ali por diante, aquela pedra que seguia o povo e dava água para eles beberem, aquele sangue do cordeiro que foi colocado no umbral das portas, sempre apontando para Jesus. Jesus é a fonte de todo o universo. Jesus é a energia que move todas as coisas. Jesus é o núcleo, a gema que nos faz o sangue correr na nossa veia. Jesus é o nosso fôlego de vida, o nosso respirar, o nosso alimento. Jesus é tudo. Jesus é a letra A, Jesus é a letra Z, Jesus é o alfa, Jesus é o ômega. Sem ele não tem como escrever nada. Sem o alfabeto, tem como escrever alguma coisa? Não existe nada. Se Jesus não existisse, ou se Jesus fizesse a não existir para nós, então nada se existiria. Nem o nada existiria, não tem como nós mensurar isso.
Então Jesus é tudo. E Jesus aqui, nesta passagem, e se nós lermos o contexto dessa passagem, a partir do verso 7, se a gente for meditar na leitura dessa passagem, Jesus ele estava para ir numa festa chamada Festa do Tabernáculo. Era uma das festas muito importante para os judeus, já ensinada por Deus lá no Antigo Testamento a respeito dessa festa. E Jesus estava conversando com seus discípulos, dizendo: vocês vão na festa, eu não vou por enquanto, depois até eu vou. E eles conversaram entre si, até que foram, mas depois Jesus foi atrás deles, e Jesus entrou no templo, às escondidas, sem os discípulos, para que ninguém o conhecesse, porque ali os fariseus, os rabinos da época, já tinham intenção de matar Jesus. E Jesus entrou no templo, naquele momento ali, às escondidas. E dali para frente, Jesus começa a ensinar no templo, e se a gente for ler no verso 8, ele começa a conversar, a ensinar, e eles mandam os guardas prenderem Jesus, para ir atrás de Jesus. Eles ficam preocupados, porque eles estão na festa, e não viram Jesus, aonde ele deve estar, e de repente alguém chega e diz: ele está no templo ensinando. E os fariseus vão lá, e começam a conversar, a questionar com ele, e ele começa a falar a respeito de quem ele era. E eles começam a conversar com Jesus e dizer: nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês entenderiam quem eu sou, vocês conheceriam aquele que me enviou, vocês são filhos de Satanás. E eles começam a conversar com Jesus, e Jesus começa a falar com eles, e chega numa certa altura dessa conversa, eles começam a questionar, que Jesus começa a falar: olha, Abraão se alegrou em ver meu dia, viu e ficou muito feliz. Aí eles falam: como é que é? Tu ainda não tem nem 50 anos e diz que viste Abraão? Aí Jesus fala: em verdade te digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus, e Jesus saiu do templo. E aí a Bíblia fala: ao caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E este homem cego de nascença mendigava na porta, naquele devido lugar, por muito tempo. Segundo alguns relatos que eu ouvi do reverendo Augusto Nicodemos, ele dizia que esse homem, no estudo que ele fez, que esse homem tinha aproximadamente 45 anos de idade. Ou seja, 45 anos vivendo em extrema escuridão. Você consegue imaginar, irmãos, uma criança nascer cega, não vê a luz na escuridão, se torna um adolescente, continua na escuridão, se torna um jovem, um homem, continua na escuridão sem ver nada. Você consegue imaginar isso? E Jesus aqui começa a se expor mais ainda para as pessoas que estavam daquela época, naquele lugar, e para os tempos depois dessa, de quem ele é de fato, o Deus que ele é. Porque nunca se viu, se a gente continuar na leitura a gente vai ver, nunca se viu, desde que haja mundo, esse próprio cego fala para os fariseus, desde que haja mundo, nunca se viu um milagre desse, de um cego de nascença voltar a ver. Uma criança que nascesse cega, irmão, ela tinha o globo ocular totalmente definhado. Os nervos, a visão óptica dela é totalmente deformada. Impossível a medicina fazer alguma operação, alguma coisa que fizesse voltar a visão daquele indivíduo, daquela criança. Então Jesus está passando por esse lugar, viu este homem cego de nascença, e ele começa a se revelar para todos aqueles que estão ali à sua volta. Então, irmãos, Jesus, ele está passando com os seus discípulos, e o discípulo faz essa pergunta que a gente leu no capítulo 1, no verso 1, a partir do verso 2. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, havia um ensinamento de alguns rabinos de que uma enfermidade de nascença
seria uma maldição, ou seja, a mão de Deus pesando sobre aquela criança, sobre aquele doente, de que os pais deles pecaram, ou o ensinamento de alguns rabinos davam a entender para as pessoas, ensinaram também, que essa criança poderia ter pecado no próprio ventre da mãe, para que fizesse com que ela nascesse cega. Olha que absurdo. E aí Jesus disse, olha, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, porque eles entendiam, né, lá no Antigo Testamento, que Deus falou, né, castigarei os filhos, pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, mas também no Antigo Testamento, a gente vê em Jeremias, que também fala, que os pais comeram uvas verdes, e a boca dos seus filhos é quem botaram. Essa é uma figura de linguagem dizendo, os pais pecaram, e os seus filhos vão sofrer a consequência. Ou seja, o profeta está dizendo, isso não vai acontecer mais. Os pecados dos pais serão castigados nos pais, e os pecados dos filhos serão um dia castigados nele. Mas se eles se arrependerem dos seus pecados, a conta zero, irmãos. Jesus perdoa todos os pecados. Você não deve olhar para dentro de você e ver que você é pecador e viver sempre na culpa de que tu é pecador. Mas se você crê em Jesus, a conta, a escrita que está no livro será rasgada e jogada e começa tudo de novo. E de novo você vai voltar a pecar. Mas o nosso irmão João também diz, filhinhos, quando vocês pecarem, lembre-se, há um advogado intercedendo por vocês. E se vocês pedirem perdão, ele é misericordioso para perdoar os vossos pecados. Glória a Deus por isso. Então Jesus está dizendo, nem ele pecou e nem seus pais, mas isso é para que se cumpra nele. Nele. Que se cumpra nele o favor de Deus. Isso aconteceu para que se cumpra nele a obra de Deus. Que se cumpra nele as obras de Deus. Irmãos, aqui a gente aprende uma grande lição para a nossa vida. Sabe quando você está passando por uma dificuldade, e quando você está no teu quarto sozinho, ou você está diante da tua dificuldade, você se pergunta, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu vejo lá o meu amigo, aquele meu vizinho, aquele colega de trabalho, se dá tão bem na vida, e isso está acontecendo comigo? Não é justo, parece que Deus não gosta de mim, parece que Deus não me ama, mas a gente tem que entender que muitas das vezes, irmãos, é Deus trabalhando na tua vida, para que se cumpra em você a obra dEle, e isso é um privilégio que a gente não consegue mensurar, a obra de Deus se cumprir na minha e na tua vida, porque você é um escolhido, e você é uma escolhida de Deus. Você deu ouvido às palavras de Deus, você presta atenção no que Deus quer, e você luta contra você mesmo, para não desagradar a Deus, embora em algum momento você não vença isso, você vai desagradar, você vai tropeçar, mas ainda você continua lutando. Às vezes, irmãos, quem é pai, quem é mãe sabe disso, um filho faz uma coisa de errado, e não é do teu agrado, não é do teu gosto, você dá uma varada, uma chinelada, no fofo do seu filho, mas às vezes é necessário que dê. Por quê? Para que ele não faça de novo aquilo que não é certo. É como uma criança que está lá brincando de colocar o dedo na tomada, e o pai fala, não bota o dedo aí, porque o pai sabe o que pode acontecer com aquela criança. Ela não sabe, e ela continua temando de botar o dedo ali, até que você pega, vai lá e dá uma varada, uma chinelada, e ele sai chorando. Você não teve prazer nisso, mas você livrou ele de um perigo muito maior. E assim é Deus para conosco. Às vezes Deus te dá uma varadinha, Deus te puxa, te chama, te sacode, porque você está saindo do trilho, você está querendo colocar o dedo na tomada, e Deus está vendo que aquilo vai te fazer mal, e você questiona Deus, por que Deus faz isso? Deus está te corrigindo, porque te ama, é para um bem maior, é para manifestar na minha e na tua vida a glória dEle. Não fique triste, irmãos. Não desanima, não pense em parar quando isso estiver acontecendo na tua vida. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui essa noite. Você pode estar passando por dificuldade financeira, dificuldade na saúde, sei lá.
entre a família, mas Deus está falando contigo esta noite, dizendo: eu estou olhando para ti, eu estou cuidando de ti, apenas aceite, me busque e peça perdão. Eu estou trabalhando na tua vida, diz o Senhor, mas você não deve virar as costas, você não deve parar de vir ao culto, você não deve parar de ler, você não deve parar de vir à igreja e se relacionar com Jesus em oração, você deve continuar, e continuar, e continuar, até aquele dia. É o que Deus quer que você ouve essa noite. Irmãos, como eu disse, em todo esse contexto que a gente, dessa leitura que a gente fez, havia uma festa chamada Festa do Tabernáculo. E nesta festa, ela durava 7 dias. E que tinha uma cerimônia especial, não que as outras não eram, mas uma das cerimônias era muito especial, porque era acendido um candelabro, 4 candelabros, e havia uma expectativa que no último dia dessa festa, esses candelabros eram acendidos. E se dizem alguns historiadores que quando era acendido esse candelabro, emanava dele uma luz muito forte, mas muito forte. Era uma grande expectativa para aqueles que queriam ver essa luz. É como a gente vai numa festa de Réveillon, e a gente está ali, louco para ver os fogos de artifício, né? Imagina aquelas pessoas no Rio de Janeiro lá, esperando. Dura 15 minutos, explodindo, e lâmpada, e luz, e aquele fogaréu, e brilho, e colorido e tal, que coisa bonita. É uma expectativa que eles tinham de querer ver aqui dali, e essa luz que saía desse candelabro era a mesma coisa. E agora, Jesus está conversando, porque Jesus está nesse contexto de luz. Olha o que fala, em João capítulo 8, verso 12, Jesus começa a dizer, de novo lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E Jesus, ele fala algumas vezes, ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem me vê, não andará em trevas. Mas como dizer para um homem cego de nascença que ele é a luz? Como explicar para um homem que nunca viu a luz o que é a luz? Eu imagino Jesus conversando com os discípulos diante daquele homem cego que esperava ali uma esmola, porque estava mendigando. E também conta-se, irmãos, que nessa época, quando um filho nascesse com um defeito, ele poderia, quando completasse 13 anos de idade, ele poderia ser expulso de casa para mendigar. Os pais poderiam expulsar ele de casa, que coisa cruel isso aí. E ele, aos 13 anos, poderia ser expulso. E essa criança, esse adolescente, mendigava para poder obter o alimento. Ele ficava pedindo esmola, dizendo latsedacá, ou seja, faça justiça para comigo, pedindo ajuda continuamente. E também, irmãos, eu parei nessa leitura, algum tempo atrás, eu já me deparei nessa leitura, quando eu li essa passagem de Jesus dizer assim, e cuspiu Jesus no chão, fez lodo com a saliva dele, e passou nos olhos dele. Eu digo, por que Jesus cuspiu no chão? Né? Por que Jesus cuspiu lá no chão e fez lodo? Simplesmente ele não poderia liberar uma palavra e curar aquele homem? Simplesmente ele não poderia colocar a mão nos olhos do cego e o cego voltar a ver? É claro que ele poderia. Mas ele estava ali, em volta de um contexto, de acontecimentos que aquele jovem vivia. Como disse agora no começo, quando uma criança, havia um ensinamento dos rabinos antigos, quando uma criança nascesse cega, ela era uma criança, vamos dizer assim, que ela sofreu uma maldição hereditária, dela, dos seus pais, dos seus avós, e ela agora está na praça pedindo esmola. Eles pensavam, ela é um homem que ele é maldito, por assim dizer. E quantas vezes se tinha o hábito de ver um mendigo que tivesse uma doença de nascença, ouvir o som de cuspe. Isso era natural para aquele homem.
Quantas pessoas passavam por ele e disse: seu maldito, tu. Quantas vezes ele ouvia o som de cuspe no chão. E agora Jesus está conversando com os discípulos a respeito daquele acontecimento. E mais uma vez, aquele homem ouve o som de cuspe. Como quem diz assim: o som que toda a vida tu fosse humilhado e envergonhado, eu vou te exaltar. Aquela palavra que aquelas pessoas apontam para ti e falam sempre palavra maldizente a teu favor, Jesus diz: eu vou converter e vou te honrar, vou te curar e vou te honrar através daí. Agora, a grande pergunta para mim e para você, e para você meditar com você mesmo: qual é a tua ação quando você recebe uma reação? Ou seja, qual é a tua reação quando vem a ação de uma pessoa te falando uma palavra que não te agrada, uma palavra que você não quer ouvir, uma palavra que te ofende? Qual é a tua reação para com isso? Deus diz: se tu manter a postura de cristão diante desta palavra, e é naí que eu começo a te honrar. Aquele rapaz nunca excomungou ou falou mal para alguém que passava por ele e cuspia no chão. Ele se humilhava ali, e ali ele ficava quieto, pedindo: Itsedacá, faça justiça, meu favor, eu preciso me alimentar, me ajuda, me dá o alimento. E quantas vezes ele ouviu: tu, seu imundícia, seu maldito. Agora, irmãos, de novo eu bato na mesma tecla: quando você é ofendido, quando você é ofendida, qual é a tua reação para com a ofensa daquela pessoa que vem contra você? Você continua com a postura de crente, daquele que diz que serve a Jesus ou não, ou você sai da benção no momento e diz: o meu braço ainda não se converteu, vou te rebentar, ou olha para o lado e para o outro e procura uma madeira para tocar, uma pedra para tocar nessa pessoa? Qual é a tua reação quando alguém no trânsito corta a tua frente e Deus diz: qual é a tua reação? O que tu faz quando tu está sozinho no teu carro e alguém baixa o vidro e te xinga? Deus está pregando, o Senhor está me usando para pregar para a igreja, para a noiva dele, e também para mim, que também sou a noiva dele. Não é porque eu estou liberando a palavra e falando para você, eu estou falando para mim também. Que em alguns momentos, alguém já cortou a minha frente, ou fez uma atrocidade no trânsito, e eu comecei a ficar nervoso dentro do carro. E Deus, irmão Rogerinho, levantou a minha esposa e diz: tem a postura de crente. Qual é o testemunho que tu está dando? A gente, no meu caso, eu fico quieto, mas dentro está dando uma borbulha, uma vontade de pegar o carro e ir atrás daquele indivíduo. Que postura de cristão é essa? Você ora a Deus pedindo bênção, pedindo cura, pedindo força, pedindo alegria no coração, e Deus ouve e Ele quer te dar isso, mas Deus te diz: como que eu vou te dar isso, se tu não age como um filho? Muitas das vezes eu digo para ti não colocar o dedo na tomada, e tu cisma de colocar o dedo na tomada. Acha que eu vou continuar falando contigo, dizendo: para, filho, não bota o dedo aí, não bota o dedo aí, não bota o dedo aí. Não, uma hora Deus vai te pegar. Uma hora Ele para de falar e te pega e te traz, e te dá aquela varadinha. E a varada de Deus dói mais do que a varada de um pai. Acredite nisso. Mas o pai bate no filho porque ama, e Deus não é diferente. Qual é a tua postura diante dessa situação? Medite, irmãos, conversa com você e pensa. Você tem que mudar alguma coisa? Deus está dizendo: é a hora agora, a partir de hoje. Hoje é o dia, começa agora, mude. Você um dia não se converteu? Você andava em trevas, cego, e o Senhor abriu os teus olhos. Porque nós éramos cegos. Nós caminhávamos no mundo aí fazendo de tudo quanto é atrocidade. E a gente sabia que era errado, mas dentro de nós, a gente pensava: não é tão errado assim. Ué, eu pago as minhas contas, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, não roubo, não logro ninguém. Isso não é tão errado. É errado. Você só não consegue ver que é errado porque está cego. Aí Deus pega e te chama, você se converte, Deus tira a cegueira espiritual, agora você vê: o que eu fazia? Nossa, o que eu fazia? Você era cego. Quantas pessoas que você conhece que tem cegueira espiritual?
e que não consegue enxergar, que é cego. E o pior de tudo, não quer acreditar que é. Você às vezes tem a oportunidade de falar de Deus para ela, você fala, e ela diz não preciso. Uma vez eu e o irmão Júlio César saímos a evangelizar, entregar folhetim. O irmão Júlio César, vamos entrar lá no bar? Eu digo, vamos lá. Entramos no bar e começamos a dar um folhetim. Quando a gente foi dar um folhetim para o homem, ele... sai para lá. Ele estava jogando sinuca, ele já meio que preparou o taco, né, irmão Júlio César? Sai para lá. Meu Deus está aqui, ó. Ele sabe. Ele é cego. Mas ele não quer enxergar. Isso é triste. Porque a consequência desse pensamento é uma coisa muito triste. É algo que não tem como a gente mensurar. Por mais que a gente leia Apocalipse e estude Apocalipse sobre o lago de fogo, sobre a segunda morte, essa é a sequência daquele que é cego, que não quer enxergar. Cegueira das próprias cegueiras. E esse jovem cego, esse homem cego, ouvindo a conversa, em silêncio, talvez pensando com ele, onde isso vai dar? Até que Jesus, numa determinada altura da conversa, ele diz, eu sou a luz do mundo. Mais uma vez, eu sou a luz do mundo. E aquele rapaz, aquele homem, imagino eu, que ele começa a pensar com ele, eu já ouvi falar tanto de luz, mas eu nem faço ideia o que é luz. Não, você enxerga, irmãos. Para você, é algo simples que talvez não causa tanto impacto. Você não dá tanto valor à água enquanto você está aqui, onde tem água com fartura. Mas um dia, se acontecer, você estiver andando de avião, e por acaso o avião cair, você andar no deserto, você sobreviveu à queda, você está andando no deserto, para tentar achar civilização, e começa a vir a sede, você vai ver o quanto vale a água. Para quem já operou a vista, e teve que ficar alguns dias com a vista fechada, dentro de casa, sem ver nada, quando abre os olhos, vai ver como é importante enxergar. Aquele rapaz, aquele homem, ele não via nada, irmão Edson. Ele nunca viu nada. Desde quando nasceu, ele estava em completa escuridão. Jesus se mostrando que ele de fato é Deus, o Criador de todas as coisas, cuspiu, ele ouve de novo o som do cuspe, ele faz lodo com a sua saliva, coloca nos olhos do homem e diz, vai te lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E isso é muito significativo, porque Jesus é o enviado de Deus, e Jesus manda se lavar no tanque de Siloé, que é o tanque do enviado. E aí é uma história por trás disso, que quer dizer enviada, que houve ali encanamento, criado pelos homens, que vem água de outro lugar, e vai para aquele tanque que era de rocha. Eu não queria entrar nesses detalhes. E o homem foi, se lavou no tanque do enviado, com um lodo feito da saliva de Deus. Aqui a gente volta a pensar, quando Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida. Agora Deus pega do pó da terra e dá vida, dá visão para aquele homem. É significativa essa passagem. E ali aquele homem vai, se lava e volta enxergando. E ele abriu os olhos físicos e ele abriu os olhos espirituais. Aquele homem se converteu verdadeiramente e ele tem muito a nos ensinar. Por quê, irmãos? Vamos continuar a leitura, você só escuta. Aqui, na leitura que a gente fez, a gente vê que os amigos e os vizinhos, eles começaram a questionar entre si, dizendo, não é esse aí o mendigo? Não é ele, parece com ele. Não, é ele sim.
Não é, parece, é alguém parecido com ele. Aí ele mesmo diz, não, sou eu mesmo. É tu, que agora está enxergando, olhando para as coisas, ele está olhando para nós. Como que foi te aberto os olhos? Um homem chamado Jesus, um homem chamado Jesus. Cuspiu na terra, passou no meu olho, mandou se lavar no tanque, lavei e agora estou vendo. E ficou uma coisa tão inexplicável, que não tem ninguém melhor de explicar isso do que o pastor deles. Vamos ao nosso pastor, vamos ao nosso professor, vamos ao nosso mestre. Ele vai explicar o que aconteceu aqui. Então levaram o homem, diz no verso 13, levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu. Aqui, irmãos, ele já responde de uma maneira que não dá tanta atenção aos fariseus. Parece assim que ele está sendo meio irônico com os fariseus. Porque quando Deus abriu os olhos dele, ele também enxergou que aqueles homens de Deus não eram de fato o homem de Deus que muita gente achava que era. Porque ele falou para os amigos deles, explicando como Deus fez, mas para os fariseus ele só falou assim, ó. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei e me estou vendo, viu? Ele nem deu detalhes. Ele aplicou nos meus olhos, me lavei e agora estou enxergando. Por isso alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. E de novo perguntaram ao cego, que diz tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Lembre-se, um homem chamado Jesus, agora ele já está dizendo, é um profeta. Respondeu ele. E os fariseus querendo, irmãos, achar nele uma maneira de fazer com que ele voltasse a falar ao contrário daquilo que ele falou. Não acreditaram o judeu que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, este é o vosso filho, a quem dizeis que nasceu cego? Como vê agora? Olha a pergunta deles. Os fariseus dizendo, esse aqui não é o filho de vocês, que vocês falaram que nasceu cego? Como é que ele está enxergando? E os pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, porque ser expulso da sinagoga, na época, não é simplesmente dizer assim, ó, tu está expulso da sinagoga, não entra mais aqui. Não era só isso. Ser expulso da sinagoga, não poderia nem comprar. A sociedade não poderia nem se relacionar com a sociedade. Se esse aqui foi expulso da sinagoga, boa coisa não é. Se os mestres expulsaram ele da sinagoga, é porque ele não vale nada, não dá muita conversa para ele, nem vende para ele. Entendeu? Era mais ou menos isso. Então eles, com medo de serem expulsos da sinagoga, eles perguntaram, eles responderam, sabemos que isso aqui é nosso filho, também nós sabemos que ele nasceu cego. Agora, como foi aberto os olhos deles, isso a gente não sabe. Pergunta para ele já tem idade para responder. E os fariseus voltaram a perguntar para ele. E olha a pergunta dos fariseus. Então, os pais respondem, mas não sabemos como ver agora. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo do judeu, pois estes já haviam assentado no coração. Olha, irmãos. Olha, como querer saber? Como fazer uma pergunta, irmão Wagner? Como eu vou te fazer uma pergunta, se eu não estou nem aí para a tua resposta? Entendeu? Como eu vou fazer uma pergunta, irmão Lucas, para ti, se eu não vou dar o devido valor para aquilo que tu vai responder para mim? É o que aconteceu aqui. Esses caras, os fariseus, os sabidos, os bambambam, os pais dele disseram assim, ó, porque estavam com medo do judeu, pois estes já haviam assentado que se alguém confessar que Jesus é o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. E essa expressão aqui, irmão, dá glória a Deus, leva a dizer assim, ó, mais ou menos assim, ó, pelo amor de Deus, fala a verdade,
Porque nós já sabemos que ele é pecador. Ou outra interpretação também pode ser dita assim, dá glória a Deus, não dê glória a este homem, a glória é só de Deus, não dê glória para ele. Ou a interpretação primeira que eu falei, pelo amor de Deus, fala a verdade. Nós já sabemos que ele é pecador, ele já tinha assentado no coração que Jesus não era Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou. Aqui ele vai falar uma coisa, como ele se converteu. Na leitura da palavra a gente vê isso. Ele começa a dizer, se é pecador não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então os fariseus perguntaram, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, eu já vos disse, e não entendeste? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura queres vós também tornar-vos seus discípulos? Esse homem se converteu de verdade. O que é se converter, irmãos? Irmão Ricardo, conversão. Eu estou caminhando, conversão. Virou para o outro lado. Esse homem aqui, ele se converteu. Porque ele começou a ironizar um homem que nasceu cego, que não tem estudo nenhum, que nunca leu, agora ele está no meio daqueles caras que são bacharel em teologia, que entendiam a Torá, que entendiam a Bíblia, agora ele está no meio daqueles sabichão, e dizendo, olha, se ele é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Como que ele fez isso? Eu já falei para vocês como é que ele fez. Por que vocês perguntam de novo? Por acaso, vocês estão querendo se tornar discípulos dele? Aí eles ficaram bravos, diz a Bíblia. Eles disseram, discípulo dele és tu. Como se isso fosse uma coisa ruim, né, irmãos? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Moisés falou, sabemos que Deus falou com Moisés. A esse aí, nós nem sabemos quem é. Outra vez, eu até me arrepio em falar, irmãos. O homem ironiza, o crente que se converteu, como Jesus sabe das coisas, como Jesus não erra. Jesus olhou para aquele homem e disse, eu vou curar ele, e vou colocar ele no meio dos magistrados, e ele vai dar uma aula de teologia para eles, e vai dizer quem eu sou, embora eles não querem me ver. Para isso que Deus te chamou, irmão e irmã, em nome de Jesus. Deus te tirou de onde você estava, abriu os teus olhos espirituais, te colocou no lugar exatamente onde você deve estar, e é aí que Deus quer te usar. Agora, quando você estiver diante de autoridade, você vai afrouxar a perna, ou você vai dizer, eu sou crente, eu creio em Jesus, e eu creio que Ele vive, e que um dia vai voltar. Ou você vai negar isso? Esse homem aqui se converteu. E Deus não erra, Jesus não erra, e Jesus te escolheu, porque Ele também não erra, Ele sabe que tu se converte, e tem coragem de falar em nome de Jesus. Então guarde essa palavra no teu coração, já estou encerrando. Então injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Aí o homem fala, respondeu-lhe o homem, nisto é de admirar, que vocês não sabem de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Ele atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu é nascido todo em pecado. Mas, de novo, eles aplicando aqui aquela oposição de maldição sobre a vida dele. Tu é nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós, e o expulsaram da sinagoga. Ele não enxergava, irmãos, mas ele, quando se converteu de verdade, Deus abriu os olhos, ele foi ousado, ele foi diante dos juízes da lei, da época, os homens que tinham autoridade e poder. Ele não afrouxou a corda, ele se manteve firme e íntegro, e disse, olha, é de admirar, que vocês não conhecem ele, porque eu era cego e ele me curou. Nunca se ouve isso na história, desde que há mundo. Ei, irmãos, esses homens, conhecidos da lei, eles sabiam
que Isaías há muito tempo falara a respeito de um homem chamado Jesus, que é Deus, e que viria abrir os olhos dos cegos. Isaías já tem falado isso. Isaías 42, 7, diz assim: e para abrir os olhos aos cegos, para tirarem da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eles conheciam isso, mas como eu disse e volto a dizer, a pior coisa de um ser humano é saber que está errado, mas não admite que está errado. Uma frase que eu ouvi uma vez, de um homem que eu trabalhava com ele de auxiliar, ele falou para mim assim: o segredo do sucesso é a humildade. Não é porque você entende da Bíblia, não é porque você conhece, porque Deus te revelou isso e abriu os teus olhos, que você vai chegar no meio de algumas pessoas cegas e vai usar isso para inflar o teu ego. Não, você tem que usar isso para engrandecer o nome de Deus. Você tem que usar isso para glorificar a Deus. Foi para isso que Ele te chamou. Louvado é o nome do Senhor. Ele foi expulso da sinagoga, aquele homem. E quando ele foi expulso da sinagoga, e Jesus, sabendo da consequência de uma pessoa que era expulsa da sinagoga, Jesus revela-se ao cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, o perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele fala, respondeu ele, e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Você me vê? Você vê esta palavra? Você entende a leitura dessa palavra? Quando alguma pessoa diz que sabe e que é o tal, na verdade, é uma pessoa cega. Mas quando a pessoa é humilde e vai na humildade para engrandecer a Deus, para louvar o nome dEle, essa pessoa é ela que enxerga. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o primeiro ponto para encerrar, eu posso dizer para você: o mundo está em trevas como esse homem cego. E o Senhor colocou na tua mão um candeeiro, para que você vá até essas pessoas cegas e mostre a luz de Deus para elas. E o segundo ponto é ensinarmos que Ele é Deus, e que nos arremete àquilo que eu já falei lá em Gênesis 2, quando Deus criou o homem do pó da terra. E este homem diz que, como disse também, arremete no que disse o profeta Eliseu a Naamã: vai e mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Então isso nos arremete, mostrando que Jesus é Deus, e que Jesus te chamou, e que Ele te escolheu para ir e pregar o Evangelho dEle, porque o tempo do fim está perto. Nós somos a geração eleita, povo exclusivo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor, porque Ele abriu os nossos olhos. Amém? Ele abriu os teus olhos. Glória a Deus. Eu queria que você, por um momento, curvasse a tua cabeça. Eu quero orar. E o Senhor coloca no meu coração, se alguém aqui enfermo, eu não sei, qualquer enfermidade, que você colocasse a mão na tua enfermidade agora, com fé. Eu vou orar, e eu sei que Deus vai ouvir a minha oração, e também acredito que Ele pode ir até aí e restaurar
o que está machucado, o que está doente, e trazer vida aonde não está tendo vida. Porque viver com dor, irmãos, não é a verdadeira vida que Deus nos deu. Então, coloca a mão na tua enfermidade agora, aonde você sente. E eu vou orar a Deus. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Perdoa as nossas falhas. E muitas das vezes, Senhor, nós tapamos as nossas vistas. Parece que queremos voltar à cegueira. Mas o Senhor nos chama e nos mostra que o Senhor é Deus. E que abre a visão. E que nos mostra, Senhor, a tua vontade. Que a tua vontade fique evidente na vida de cada um de nós. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, por esse irmão ou por essa irmã, que está com a mão agora na enfermidade dela, que em nome de Jesus, através dessa mão, a luz da tua glória penetre dentro do corpo e restaura, e traz vida, saúde, e que volte a ser exatamente como o Senhor desejou que fosse. Em nome de Jesus, se for uma enfermidade de alguma doença, se for uma dor de cabeça, não sei, Senhor, mas em nome de Jesus eu oro por esse irmão ou por essa irmã, que venha cura, que venha restauração, que venha agora, em nome de Jesus Cristo, a cura, para a glória do nome do nosso Senhor e Pai. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a vida de você. Pastor Wagnaldo. Amém? Jesus falou para os fariseus que eles examinavam as escrituras e julgavam ter nela a vida eterna. E ele disse: e são elas que testificam de mim. Examinaram e não viram a vida eterna que era Jesus na Escritura. E quando Jesus chega, eles estão cegos e não conseguem reconhecer o Messias. Luciano falou uma coisa muito interessante aqui no início. Ele disse que Jesus é o Alfa e o Ômega. E ele parafraseou, ele falou que Jesus é o A e o Z. E disse que nada pode ser escrito sem Jesus. E eu quero parafrasear mais ainda. Dizer que nada a respeito da eternidade poderia ser escrito sem Jesus. Nada. Sem Jesus, nós jamais conheceríamos a eternidade, porque Ele disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu gostaria de pedir para a diretoria ficar um pouquinho aqui depois, porque nós temos uma conversa aqui de uns 3 minutinhos só, conversa rápida. E falar que a salinha das crianças ali está saindo, amém? Paulinho está aí? O V está aí? Tá. A gente já colocou os pisos ali. Já terminamos de rebocar. Coloquei uma janela. O Ramon já puxou toda a fiação ali para nós ligarmos, fazer a ligação ali dentro. E creio que a semana que vem a gente começa... o Luiz esteve ali também dando uma assistência técnica ali também. E a semana que vem a gente vai começar a colocar o forro, a porta, e vamos fazer a pintura, né, Júlio? E eu creio que vai ficar uma benção. Quero agradecer a todos que têm contribuído, porque senão não seria possível. Mas glória a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Vamos colocar de pé? Próximo domingo nós teremos a Santa Ceia. Que possamos estar todos juntos aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti, te dê a paz. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhem a todos vocês. Deus abençoe a todos e uma boa semana.